Pega a palavra de Deus, por favor, e abra em Isaías 41:10. Isaías 41:10. Eu estou falando numa série de mensagens sobre o poder. A primeira mensagem eu falei sobre o poder da fé. Há dois níveis de fé. A fé normal, básica, comum, que a maioria do povo da igreja tem, mas não acontece nada na vida da pessoa. E tem a fé do sobrenatural. A fé para o sobrenatural é a fé do milagre, é essa que nós temos que chegar. Depois eu falei sobre o poder da superação. Nós temos que aprender a superar algumas coisas. O poder da confiança. E hoje eu quero falar sobre o poder da coragem. Como assim, pastor? Sobre o poder da coragem? Isaías 41, versículo 10. Deus começa assim, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Amém? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ó, eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Eu vou ler de novo, você repete comigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo. Quem crê nisso aí? Você crê? Então desocupe as suas mãos e para aquele que vai te ajudar, o Todo-Poderoso, dê uma linda salva de palmas. Pai querido, fala conosco agora. Nos ensina, Pai querido, através da Tua palavra. E que a Tua palavra vá, produza o resultado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Toma teu assento, por favor, no nome do Senhor. O poder da coragem. Tudo na vida precisa de coragem. A coragem ela é fundamental para você alcançar as bênçãos, vencer na vida, conquistar as coisas. E por que coragem? Nós lemos no versículo, nós lemos aqui no versículo, não temas. Há muitos versículos, na verdade 365 versículos na Bíblia, que Deus começa, não temas. E por que 365? No ano nós temos quantos dias? 365 dias. Porque Deus sabe que durante todo o dia, ou todos esses dias, ou enfrentando dia após dias, nós vamos ter medo. Medo por causa dos problemas, da dificuldade, uma má notícia, a crise. O medo chega, e o medo faz parte da vida. Ao medo natural, e ao medo que o espírito maligno não trabalha. O medo natural é o que nós temos. O medo faz parte da vida. Só que eu não posso deixar o medo crescer tanto e ele me dominar. Eu preciso aprender a dominar o medo. Quando eu entendo isso e coloco em prática, e eu entendo que Deus está no negócio, por isso que Deus está dizendo, não temas. O que Ele está dizendo assim, olha, não deixe o medo dominar você. Domine sobre o medo. E por quê? Porque eu sou contigo. Diga, Deus é comigo. Agora, se Deus é contigo, você vai viver debaixo de medo, por quê? Se Deus é contigo, você vai deixar o medo te dominar, por quê? Se você entende que Deus é contigo, por que você vai andar assustado, assombrado? Entenda que quem vai te ajudar é Deus. Deus é que te ajuda. Deus é que te fortalece. E o que mais? Eu te ajudo. Não espere ajuda de homens. Não espere ajuda do mundo. Espere ajuda de Deus. Diga, quem me ajuda é Deus. Quem vai te ajudar é Deus a passar por isso. A passar pelo deserto. A passar pela dificuldade. A passar pelo problema. E porque Deus sempre está dizendo, não temas. Pergunta para o irmão, diz assim, você anda com Deus? Por quê, pastor? Porque para andar com Deus exige coragem.
Deus não anda com medrosos. Deus não anda com covardes. Deus não anda com pessoas que param. Deus não anda. Exige coragem. Quando você vê a galeria dos heróis da fé, todos tiveram que ter coragem. Eu posso falar aqui rapidamente de Abraão. Abraão teve que ter coragem para sair do lugar que ele estava, só porque Deus mandou. Tem que ter coragem para mudar de vida, irmão. Tem gente que Deus chamou para ser empresário e a pessoa não tem coragem de sair do emprego. Mas Deus chamou para ser grande. E às vezes você é pequeno e Deus quer que você seja maior. E você não tem coragem de crescer. Porque crescer é arriscar. E tem que ter coragem para enfrentar. Abraão teve coragem de sair da mesmice. Ele estava estabilizado em Harã. Já estava lá pensando na aposentadoria. Aí Deus diz: ei, sai daí, larga tudo. Ele teve que ter coragem para fazer isso, sim ou não? Posso falar do filho dele, do Isaac. O Isaac estava num tempo de crise. O lugar que ele estava não era bom. Era um lugar difícil. Todo mundo estava saindo. Todo mundo estava indo embora. Todo mundo estava procurando uma saída. Isaac também pensou. Aí Deus diz assim: ei, fica aqui. Mas aqui, Senhor, fica aqui. Mas está todo mundo indo. E Deus disse: fica aqui. E eu já ministrei o quê? Quem anda com Deus não faz o que o mundo faz. Não faz. Deus vai te levar por caminhos diferentes. E o Isaac teve que ter coragem. E o Isaac tinha tanta coragem que ele pegou das poucas sementes que tinha e fez o quê? Plantou. Ele plantou onde ninguém plantava. Ele fez o que ninguém estava fazendo. Mas ele recebeu o que ninguém, porque ele teve coragem. Tenha coragem. Pastor, no lugar que eu estou está difícil, está apertado, está estreito. A coisa está braba. Eu vou mudar. Se Deus não mandou mudar, se Deus não mandou sair, não saia. Fique que na hora certa Deus vai honrar você. Amém? Eu poderia falar aqui de José. José passou por os anos da vida do José não foi fácil. Dos 17 aos 30 foi muito difícil. E apesar de tudo dar errado na vida do José, ele continuou com coragem de servir a Deus. E Deus honrou, sim ou não? Diga: Deus também vai me honrar. Deus também vai te honrar, porque Ele é fiel. Eu poderia falar aqui de Davi. Davi, ele teve coragem para enfrentar quem? O gigante. Quem deveria ter enfrentado o gigante? Saul. Mas Saul era medroso. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, que eram alistados no exército de Saul, o mais velho, Eliabe, o segundo mais velho, Abinadab, o terceiro mais velho, Samá, mas nenhum foi enfrentar, porque eles eram medrosos. De repente, quem aparece na equação? O jovem Davi. Davi não tinha porte de guerreiro, Davi não fazia parte do exército, Davi não tinha espada, Davi não tinha lança, Davi não tinha escudo, Davi não tinha nada humanamente falando, mas Davi tinha coragem para enfrentar. Tenha coragem para enfrentar os seus problemas, tenha coragem para enfrentar as suas lutas, tenha coragem para enfrentar os seus gigantes, porque Deus vai contigo nessa, irmão. Deus foi com Davi, sim ou não? O gigante cair, sim ou não? Diga: eu vou ter coragem para enfrentar esse gigante, desse problema, e o meu Deus vai me dar vitória. Você crê nisso aí? Consegue aplaudir o Senhor Jesus? Oh, glórias! Eu poderia falar aqui do Samar. O Samar defendeu o campo de lentilha dele. Enquanto todo mundo correu, né? Samar ficou. Não corra dos problemas da tua vida. Tem gente que corre para a bebida, tem gente que corre para o cigarro, tem gente que corre para a droga, tem gente que corre para as coisas erradas. Corra e defenda. Seu campo de lentilha é o teu casamento. É a sua casa, é a sua família, seu trabalho, aquilo que você conquistou. É o seu campo de lentilha, porque sempre tem um filisteu querendo roubar o que é teu. Mas vai para a guerra que Deus é contigo. Diga: eu vou defender o meu campo de lentilha, porque Deus é comigo. Amém.
E Deus honrou todos esses. Diga, Deus também vai me honrar. É a coragem, irmãos. Temos que ter coragem para enfrentar. E aprenda uma coisa. Deus não nos deu um espírito de medo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus colocou dentro de nós, não o medo. Quem gosta de colocar o medo também é um espírito, tá? Ele tem um medo normal, natural, mas se eu deixo ele crescer, um espírito do medo, ele toma posse. Por isso que eu não posso ser um crente medroso. E olha o que a Bíblia diz. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Diz assim, porque Deus não me deu um espírito de medo, de temor, mas me deu um espírito de fortaleza, de força. Dentro de você, Deus não colocou qualquer coisa. É 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Em 2 Timóteo 7 diz assim, olha, eu não dei para você um espírito do medo. Quem coloca o espírito do medo é o diabo. Fala para você, diz assim, aqui não. Aqui não, meu irmão. Aqui não. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo. Mas de quê? De fortaleza, de força. Quem é esse espírito? É o Espírito Santo. Você tem que ter um espírito forte para vencer na vida. Quem tem um espírito fraco, desiste. Quem tem um espírito fraco, recua. Quem tem um espírito fraco, retorna. Diga, o meu espírito é forte. Diga, eu não vou parar. Diga, eu não vou desistir. Porque Deus é comigo. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento. Gênesis capítulo 19, versículo 15. Eu quero dar alguns exemplos aqui. Primeira coisa, a coragem. Eu preciso ter um espírito de coragem para abandonar o passado. Se você não tiver coragem para abandonar o seu passado, você não vai ter um bom futuro. Às vezes Deus quer te abençoar. Deus tem grandes coisas para você lá na frente, mas você fica olhando para trás, para o seu passado. Tem gente que fica olhando para trás, para o passado, trazendo o peso das frustrações, dos traumas. Eu não consigo me esquecer daquela pessoa que traiu minha confiança, que me feriu, que me machucou, que fez isso, que fez aquilo. Eu não consigo. Está na hora de jogar essa mochila fora. Está na hora de parar de olhar para aquilo que já fizeram. Avisa para o irmão, diz assim, o leite já foi derramado. Tem como juntar o leite que derramou? Não tem. Olha só. Gênesis 19, versículo 15. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. A cidade vai ser destruída, Ló, Sodoma e Gomorra. Na verdade, eram 6 cidades. As mais famosas eram essas 2. Elas vão ser destruídas. Desapega. Você tem que sair da cidade da amargura, viu, irmão? Senão ela vai te destruir. Você tem que sair da cidade da falta de perdão, senão vai te destruir. Você tem que sair da cidade dos traumas, senão ela vai te destruir. Você tem que sair da cidade dos sentimentos ruins, da mágoa, senão ela vai te destruir. Deixa isso para trás. O que passou, já passou. Olha o versículo 16. Olha o que está escrito. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram fora da... Por que ele estava demorando? Porque ele ainda estava apegado. Avisa para o irmão assim, desapega, vaso. Ei, você que está me assistindo através do canal,
que está apegado às coisas do mundo, aquilo que já passou, já era. Desapega, irmão. Sai da cidade da amargura, da tristeza, senão ela vai destruir você. Eles estavam demorando. Tem gente que diz, quando der eu vou. Não, sai. Avisa para o irmão assim, sai, vaso. Sai disso, tudo isso. Senão você vai acabar sendo destruído. A gente vê isso na rua. Servos de Deus, eu fiz muito trabalho social, entregando marmita à noite. A maioria das pessoas conhecedoras da palavra, mas estão presos na amargura, na falta de perdão, nos traumas, estão presos, estão sendo destruídos na sua própria cidade. Essa é uma cidade. Nós temos que sair disso. Por quê? Porque Deus tem coisas novas. Deus só vai liberar coisas novas na tua vida se você desapegar das coisas velhas. É por isso que diz assim, quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas o quê? Já passaram, e tudo se fez. Deus tem coisas novas para você. Eu vou repetir, Deus tem coisas novas para você. Olha o versículo 17. O versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Não olhes para onde? Não olha para trás. Era um aviso. Deus está te avisando aí, para de olhar para trás. O que já foi, já foi. Já foi, já foi. Já aconteceu. Pare de olhar para trás. E não pares. Porque quando você olha para trás, você para dizer, baixa um pouco, Clemente. O retorno. Só o retorno. Quando você olha muito para trás, você para. Tem gente que fica olhando, a minha vida naquele emprego, naquele trabalho, era tão melhor do que hoje. Eu tinha uma condição tão melhor do que eu estou tendo agora. A minha vida lá atrás era tão melhor. Mas avisa para o irmão assim, já passou. O de bom já passou e o de ruim já. Não adianta eu ficar olhando para trás, porque eu vou ficar parado. Não pare no que aconteceu. A vida é feita de lições. Vida é feita de quê? Tanto nas coisas boas como nas ruins. São lições. Sabe? São lições. Aprenda com elas. É igual um carro. Num carro, o para-brisa que está na frente e o retrovisor que está no lado apontando para trás. Qual é maior? O para-brisa ou o retorno? Ou o retrovisor? O para-brisa você tem que olhar para frente, sabe? O retorno, o retrovisor tem que olhar de vez em quando. Na vida é assim, irmão. Você tem que olhar de vez em quando e dizer, puxa, eu errei ali, eu não vou errar de novo, não. Eu pisei na bola ali, não vou pisar de novo, não. Aconteceu isso, eu não vou repetir. Então, na vida, o retrovisor serve para olhar de vez em quando. Olha para frente. Na verdade, olha para o alto. Porque da onde virá a bênção. Pare de olhar para trás. Pula para o versículo 26. A mulher do Ló ouviu a palavra, mas olha só. E a mulher do Ló, o que é que ela fez? Olhou para onde? Para trás. Mas aqui o texto, olhar para trás, não é simplesmente tipo, dar uma olhadinha para trás. Não. O texto aqui em hebraico, no original, não é olhar para trás com saudade. Apegada às coisas. Olhar, e ela estava fugindo da destruição. E ela estava dizendo, a minha casa. Ela morava numa bela casa. Ela era mulher da sociedade. Ló era um homem rico. Ló tinha respeito. A família do Ló era respeitada naquela cidade. Ló era tão respeitado que ele fazia parte do grupo de juízes que julgava as causas do povo na porta da cidade. Mas ela estava apegada naquilo que ela tinha, as minhas joias, as minhas roupas, as minhas coisas. Eu deixei tudo para trás.
mas tudo ia ser destruído. Então não se apegue, irmão, naquilo que você já teve, na situação que você já teve. Não. Olha para frente, porque você serve a um Deus vivo. E ela, por ter olhado para trás, o que é que aconteceu com ela? Ficou convertida numa estátua. Por que ela ficou numa estátua de sal? Porque ela não teve coragem de largar o passado. Tenha coragem. Desapega. Deus tem coisas boas. E quando você é uma pessoa que olha para o passado, você fica parado na vida, lembrando de fulano, me traiu, de cicrano, do que aconteceu, do que já foi. Tome como lição, já era. E tenha coragem de mudar. Amém? Segunda lição, Números capítulo 13, versículo 27. Coragem para tomar posse do que Deus tem para a tua vida. Aprenda uma coisa, o que Deus tem para você não vai ser fácil. As promessas, as bênçãos de Deus não serão fáceis, ou não será fácil de ser conquistada, tem que se esforçar. Eles estão de frente da terra prometida, Moisés mandou os espias dar uma olhada, e aí os espias vieram. Vamos lá? Números 13, 27. Números 13, 27, dar um exemplo clássico. E contaram e disseram: fomos à terra que nos enviastes. E verdadeiramente, o que a terra é? Manda leite, esse é o fruto. O que Deus falou para o povo era verdade, porque Deus não fala mentiras. Quem fala mentira é o diabo. Tudo o que Deus fala para você é verdade. Se Deus prometeu algo impossível, é verdade. Ele vai cumprir na tua vida. Pode todo mundo te dizer para você, não é verdade, não vai dar. O médico pode dizer que não dá, o juiz pode dizer que não dá, o homem, o patrão, o mundo. Mas se Deus falou, é verdade. E tudo que está na palavra de Deus é verdade, acredite. Eles trouxeram um cacho de uva gigante. Qualquer dia eu vou pregar em cima do cacho de uva, irmão, é uma mensagem poderosa. É uma revelação incrível. Era um cacho de uva gigante. Olha, está aqui o fruto. Mas eles não eram corajosos, eles eram o quê? Medrosos. Versículo 28. Olha o versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é o quê? Poderoso. As cidades fortes, muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus, eles vão dando os nomes, os cananeus. A cidade está, a terra prometida está cheia de inimigo, mas quem prometeu? Eles estão dizendo, olha, o pessoal é grande, é forte. Deixa eu falar, o Egito era mais forte. Entende? O Egito era mais forte, e Deus não deu vitória? Faraó era mais forte, Deus deu vitória. Eles esqueceram do que Deus fez. Avisa para o irmão assim, nessa luta que você está passando hoje, não esqueça o que Deus fez ontem. O que Deus fez na sua vida, irmão. Eu garanto para você, que você já teve vitórias maiores. E por que eles estão olhando? Porque eles eram medrosos. Os medrosos só enxergam o quê? Dificuldade. Só enxerga problema. Só enxerga o que não dá, que não pode. E eles esqueceram que foi Deus. Foi Deus que fez. Diga, é Deus que vai fazer. O medroso, ele só coloca dificuldade. Olha a diferença do corajoso. Versículo 30. Olha o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. E disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra.
Caleb disse assim: ei, calem a boca vocês, nós vamos subir, e nós vamos alegres, animosamente é alegre. Olha para o irmão assim, seja mais alegre aí, vaso. Diga assim, se alegre. Pastor, mas é guerra. Quer confundir o inimigo? Alguém quer confundir o inimigo? Enfrenta as tuas lutas com um sorrisão na cara. Enfrenta as suas guerras com um sorrisão, para você ver. O inimigo vai olhar assim: oxe, que é isso? Eu estou apertando esse e esse está lá na igreja. Aleluia, glória. Com um sorrisão na cara, com essa crise, com esse desemprego, com a dívida, com os problemas, dificuldade, e está alegre. Você vai deixar o inimigo perturbado. Irmão, não é para o inimigo perturbar você, é para você perturbar o inimigo. Quando você enfrenta a luta dando risada, quem vai ficar perturbado é o inimigo. Pare de fazer o que o inimigo quer. O que é que o inimigo quer? Que você ande cabisbaixo, desanimado, com cara de depressão. Avisa para o irmão assim: melhora a cara aí, vaso. É porque é luta, irmão. Andar com Deus não é passear no parque. Andar com Deus é guerra. E quanto mais você escolhe andar com Deus, mais luta vai ter. Mas fica tranquilo, Deus é contigo. Para te dar vitória. Digo, meu Deus vai me dar vitória. Diga, eu não vou deixar esses problemas me entristecer. Eu vou para a guerra. É alegre. E Deus é comigo. Você crê nisso aí? Consegue aplaudir o Senhor? Oh, glória! Aleluia! Só que esses aqui perderam a bênção. Caleb foi para cima. Diga, eu vou para cima. Por que você tem que ir para cima? Porque Deus é contigo. Quando você aprender que Deus é contigo, meu amigo, você vai para a guerra. Você não vai deixar nada atrapalhar. Amém? Vamos ver um outro personagem bíblico. Juízes 6, verso 11. Vamos lá. Você está me entendendo aí? Tem algum corajoso aí? Aleluia. É isso mesmo. Você tem que sair daqui na coragem, para enfrentar amanhã o gigante, o problema. E Deus é contigo, amém? O povo aqui estava passando por uma dificuldade muito grande. 7 anos de humilhação. Os amalequitas estavam roubando o que o povo tinha. Culpa do povo, tá? Nunca é de Deus. A gente tem que identificar as brechas. E nessa turma está Gideão. E olha Gideão aqui. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Ele estava trabalhando em outro lugar. O trigo se trabalha na eira. As uvas se trabalha ali, ó, no lagar, para pisar. Só que ele não podia ir para a eira, porque senão o inimigo ia ver e roubar o que era dele. O que isso nos ensina? No tempo de crise aqui, Gideão estava se adaptando. Aprenda uma coisa, irmão, aprenda a se adaptar às dificuldades da vida. Tem gente que não quer, na vida tem que ter mudanças, adaptação. Não está dando certo desse jeito que antes dava? Muda o jeito. Mude a forma, se adapte. Aprenda a se adaptar às circunstâncias da vida. Não, sempre desse jeito. Por que muitas empresas grandes estão fechando? Empresas antigas, famosas, porque não estão se adaptando às novidades da vida. Quem não se adapta fica para trás. Avisa para o irmão, diz assim, se você não se adaptar, você vai ficar para trás. Ele se adaptou. Ele estava improvisando. Porque tem fases na vida que a gente vai ter que aprender a improvisar, irmão, para sobreviver. Versículo 12. Olha só. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo. Varão o quê? Valoroso. Deus conhece o interior de cada ser humano. Por que o anjo foi enviado para Gideão e não para outro? Porque Gideão
apesar de estar passando por uma dificuldade, ele não aceitava aquilo. É por isso que ele estava se adaptando. Ele saiu da ilha e foi para o lagar. Ele não aceitava aquela situação. Aprenda uma coisa: aquilo que você aceita se torna realidade na sua vida. Gideão, ele era revoltado por dentro. Ele não aceitava. Diga, eu também não vou aceitar essa situação, não. E Deus viu e disse assim: esse aqui dá para trabalhar. Deus gosta de trabalhar com os revoltados, irmão. Deus gosta de trabalhar com esse, sangue no zóio, que diz: eu não aceito isso. Eu não aceito isso na minha casa, no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Eu não aceito essa situação. E Deus fala: opa, esse aqui. É esse aqui que eu gosto de trabalhar. Varão valoroso. Olha o versículo 13. Versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos... Olha para o irmão assim, parece você orando, hein, Vaz? Se Deus é comigo, por que está acontecendo isso? Ah, porque eu estou passando por isso. A gente faz essa oração na hora do aperto. É ou não é? Todos nós fazemos. Mas Gideão está fazendo uma oração correta. Eu vou lhe explicar por quê. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ele não entendia o que estava acontecendo. Mas se você ler o versículo 1 e o 2 desse capítulo, ali fala por quê. Porque tudo tem uma causa. Aprenda uma coisa: não existe maldição sem causa. Tem alguma coisa. Gideão até então não estava entendendo. Mas ele não aceitava aquilo. Deus chamou Gideão e disse assim: eu vou te usar, Gideão. E Gideão fez uma oração: ó, cadê o Senhor? Você sabia que a gente tem que fazer essa oração? Cadê o Senhor, o Deus da Bíblia? Cadê o Deus da Bíblia? Vou te dar alguns exemplos. Um dia Elias estava no monte, assim, você é homem de Deus, desce daí. O que é que ele disse? Se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu. E desceu fogo 3 vezes, matando 50 homens de cada vez. O profeta Eliseu, depois que Elias foi arrebatado aos céus, Eliseu pegou a capa de Elias e disse assim: cadê o Deus de Elias aqui? Aí, pum, tocou na água. A água abriu um caminho. Ele estava dizendo assim: cadê o Deus? Você tem que olhar assim, porque tem gente que vê assim: cadê o teu Deus? Aí você tem que dizer: Deus, estão zombando do Senhor. Eu quero ver milagres. Deus fala isso: faça prova de mim. Entende? E olha a resposta, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Vai nessa tua força aí, Gideão. Gideão, vai aí que eu estou contigo. E livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Sabe o que Deus está dizendo? Tem a culpa aí, mas eu quero usar alguém. Eu quero usar você, Gideão. Você deixa? Avisa para o irmão assim: Deus quer te usar. Você vai deixar Ele te usar? Porque quando Ele te usar, a tua casa vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada, lá no seu trabalho, a tua vizinhança, aonde tiver, essa cidade vai ser abençoada, não por causa dela, mas porque Deus vai usar você. Aleluia! Seja corajoso, seja valente. E Deus deu vitória, porque ele saiu para a guerra com 32 mil homens. Quantos mil homens? Mas ele só chegou com 300. Então não fica contando com um monte de gente para te ajudar não, irmão. Vai ser um ou outro. Conte com Deus. Diga: eu vou contar com Deus. 1 Samuel capítulo 1, verso 10. Deixa eu contar uma outra história aqui. O Gideão teve coragem para enfrentar os tempos de crise. Tenha coragem. Tenha coragem para ir para o tudo ou nada. Eu quero falar sobre a Ana. A Ana passou uns 10 anos, 10, 11 anos sofrendo. A vida difícil, humilhada. A Penina, só o sangue de Jesus.
Mas um dia ela chegou no culto para o tudo ou nada. Ela chegou na coragem. É tudo ou nada. Você sabia que com Deus às vezes é tudo ou nada, irmão? Com Deus às vezes é assim. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela foi chorar aos pés de quem? Não fique chorando aos pés dos outros, não. Cuidado. Aos pés de Deus. Versículo 11. E voltou um voto dizendo: se o Senhor dos exércitos benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ela está especificando o que ela quer, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que a Ana mais queria? O que a Ana mais queria? Um filho. Mas ela foi tão por tudo ou nada que ela diz assim: se o Senhor me der um filho, eu dou o filho para o Senhor. É tudo ou nada ou não é? Tudo ou nada, irmão. Por que Ana queria um filho? Porque Ana queria sair da vergonha, da humilhação. E ela foi por tudo ou nada. E no dia que ela chegou na igreja, né, no tempo dela, o tabernáculo lá em Siló, por tudo ou nada, Deus respondeu. Às vezes, se você vir como crente normal aqui, não vai acontecer nada na tua vida. Mas vai ter dia que você tem que entrar pelaquela porta ali dizendo assim: é tudo ou nada, Senhor. Ou o Senhor me responde, ou o Senhor não me responde. Eu vou enfrentar esse gigante, ou eu derrubo ele, ou ele me derruba. Eu garanto para você, Deus não vai te deixar na mão, não. Às vezes tem que ir por tudo ou nada. Tem que se lançar na fé. Ó, o menino vai ser separado, um nazireu. É para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dela, ela engravidou, gerou quem? O Samuel. Ela gerou Samuel. Sabe? E todo mundo que olhava dizia assim: ó, lá vai a Ana. Quem é a Ana? A mãe do profeta. A mãe do sacerdote. A mãe do juiz. Meu amigo, como ela foi tudo ou nada, Deus também foi por tudo ou nada com ela. Falou: você quer um filho? Ok, então eu vou dar o filho para você. Vai ser o cara. Ele foi o cara da época. Ele era a maior autoridade da época. Porque ela foi por tudo ou... Aprende por tudo ou nada, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quando você aprende por tudo ou nada, meu amigo, você vive o que ninguém vive. Você supera, você vence o que ninguém vence. Você alcança o que ninguém alcança. Sirva a Deus sem reserva. É tudo, avisa para o irmão assim: é tudo ou nada. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. Só que Deus não é Deus do nada. Deus é Deus do quê? Deus é o Deus do tudo. E ele teve uma vitória grande. E não precisou nem guerrear. Quando você anda com Deus, meu amigo, quem guerreia as suas guerras não é você, é Deus. Amém. Outra lição, 1 Crônicas 28, 20. Tem que ter coragem para terminar o que começou. Tem crente, eu vou falar dos crentes, né? Que parece a obra do governo. Já viu as obras do governo? Tem um monte de obra aí que começa e não termina. É ou não é? Olha para alguém e diz assim: não é você não, né, vaso? Ih, eu acho que encontrou uns do governo aí. Tem que começar a ir até o fim. Tem irmão, começou a campanha, na segunda já não termina a campanha. Começa um propósito, não termina um propósito. Começa algo, não termina. Não, meu amigo, começou, vai até o fim. Olha o conselho de Davi para o seu filho. E Davi disse a Salomão, seu filho: esforça-te. Porque tem que se esforçar, viu, irmão? Não vai cair nada do céu, não. Tem que se esforçar. Esforça-se e tem o quê? Bom ânimo, alegria. Faze a obra, não temas e não te apavores. Porque quando a obra é muito grande, às vezes a dificuldade vem. Vai vir. Ó,
Porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Ele está dizendo assim, ei, você vai fazer o maior templo de todos até agora, que é o templo de Salomão. Você vai começar e vai terminar. Diga para o irmão assim, comece e termine. Comece e termine. Pare de deixar as coisas no meio do caminho. Isso serve para todas as áreas da tua vida. Se começou, vai até o fim. E Deus vai ser contigo para te ajudar. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter luta? Vai. Vai ter problema? Vai. Mas Deus é contigo. Diga, Deus é comigo. Diga, eu vou até o fim. Até a salvação é até o fim. Jesus disse o quê? Quem perseverar, até o fim será salvo. Senão vai ficar no meio do caminho. Amém? Coragem, irmão. Essa é a palavra de hoje para você. Saia daqui com coragem. Para enfrentar seus problemas, enfrentar a luta, enfrentar a dificuldade. O inferno inteiro. Pode ir que Deus é contigo. Aleluia. Consegue aplaudir o Senhor? Volte lá para Isaías 41:10. Coragem, Deus é contigo. Você vai sair daqui com coragem hoje. Deus é contigo. Deus vai te ajudar. Isaías 41:10. Eu vou ler do 10 até o 13. E nós já vamos orar. Nós vamos levantar um clamor aqui em nome de Jesus. Vamos lá. Não temas, porque eu sou. Se Deus é contigo, vai. Pode ir. Sabe por que Daniel não ficou com medo? Porque sabia que Deus era lá. E na hora H, quando Daniel mais precisou, na hora H, Deus estava lá fechando a boca do leão. Às vezes Deus vai chegar na hora H. Mas Deus não abandona quem confia nele. Ó, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha. Deus está dizendo aí que minha mão direita. Aprenda uma coisa, a mão direita é a mão da bênção. É por isso que a gente cumprimenta alguém com qual mão? Avisa para o irmão assim, não cumprimenta ninguém com a mão esquerda não, vaso. A mão direita é a mão da bênção. Deus está dizendo assim, ó, minha mão está sobre você, eu vou abençoar você. Versículo 11, olha como é guerra. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti, tornam-se-ão nada. Os que contenderem contigo, o quê? Deus está dizendo assim, ó, quem se levantar contra você, eu que vou cuidar. Então não reaja se alguém está se levantando. Quando eu descubro, ó, tem alguém falando mal de mim, deixa. Então deixa. Por quê, pastor? Porque eu tomei posse dessa palavra quando eu me converti. Essa palavra anda comigo desde o dia que eu me converti. Todos, vamos falar até hoje, todos que se levantaram, irmão, caíram. Caíram. Não por causa de mim, por causa daquele que está comigo. Quando você entende que Deus está contigo, não fica reagindo que tem alguém falando mal de você, perseguindo, detonando você nas redes sociais. Não reaja, deixa Deus trabalhar. Mexeu com você, mexeu com Deus. Fala para o irmão assim, mexeu com você, mexeu com teu Deus. Oxe, eu tomei posse dessa palavra há muitos anos. Versículo 12. Buscá-lo-ás, mas não acharás. E os que pelejarem contigo, vai fazer o quê? Tornar-se-ão nada. E coisas que não é nada, os que guerrearem, quem te levantar contra você vai cair, irmão. Vai cair. Por isso que eu evito brigar ir contra alguém, eu evito. Você vê que é de Deus, né? Se é do cão, eu já chego dando voadora. Eu sou assim. Se eu perceber que é o maligno que está usando, eu vou para cima. Então, se você fala para mim assim, você é de Deus? Quem te guarda é Ele. Aprenda isso. Quem te guarda é Ele. Amém. Versículo 13, para terminar. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Amém? Você consegue crer nisso aí? Então fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Fica de pé. Diga, eu vou sair daqui hoje, na coragem, na fé. E o meu Deus
vai me dar vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda bem.